Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Mais uma vez aqui, agradecida a Deus pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Como vimos anteriormente sobre o profeta Samuel, hoje iremos estudar outro personagem muito importante deste livro. Estudaremos sobre a vida do rei Saul. O povo israelita queria desesperadamente ser como as outras nações. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Isso não era uma boa coisa, já que as nações próximas não seguiam e nem obedeciam ao Deus de Israel. O Senhor queria que o seu povo dependesse somente dele e não de um rei humano. Porém, Deus deixou que os israelitas tivessem o que queriam. Ele sabia que precisava ser fortes para sobreviver aos ataques das nações vizinhas. Então ele permitiu que se unissem sob o comando de um rei. O primeiro rei, Saul, foi um fracasso, mas o segundo rei, Davi, foi um sucesso. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 1, o nosso profeta Samuel unge o primeiro rei, Saul. Ungir significa derramar óleo, azeite, sobre uma pessoa, dizendo que ela foi separada de um jeito especial para servir a Deus. Então o profeta Samuel ungiu Saul e mais tarde Davi. Esses dois seriam reis de Israel. E Saul como rei? Como é que será que ele foi, crianças? O primeiro rei de Israel, Saul, ele era alto, bonito, mas não era humilde. Ele se escondeu no meio da bagagem quando Samuel disse a todos os israelitas quem seria o novo rei. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 20 até o 22. Saul começou seu reino sobre Israel com uma enorme vitória sobre os amonitas. Pois bem, o sucesso de Saul rapidamente lhe subiu a cabeça. Ele se tornou orgulhoso e arrogante. Sabe o que ele fez? Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor Deus. Sim, uma coisa que só os sacerdotes deveriam fazer. Em 1 Samuel capítulo 13, vocês podem confirmar essa informação. E esse foi o primeiro sinal do sentimento de vaidade de Saul. Ele fez algo que somente os sacerdotes poderiam fazer. Saul deu ordens ao seu exército, mas ele deu uma ordem muito estúpida. Sim, o que ele fez? O exército ia sair para guerrear e ele deu ordem de seguir sem comida, sem alimento. Então, quando seu filho Jonatas comeu um pouco de mel ali porque estava com fome, Saul condenou seu próprio filho à morte. Em 1 Samuel, capítulo 14. Não demorou muito para o povo perceber que tinha escolhido um louco como rei. Olha aí, Saul
condenando seu filho Jonatas. E não foi só esse erro que Saul cometeu, porque logo em seguida, Saul cometeu seu maior erro. Deus tinha mandado que ele destruísse completamente os amalequitas. Sim, pessoas, animais, tudo. E ao invés disso, Saul e seu exército destruíram apenas o que era fraco, mantendo o que tinha mais valor. Um erro enorme, porque Deus queria obediência total e Saul não fez isso. O que aconteceu como consequência de seu erro? Deus o rejeitou como rei. Mais tarde, estudaremos quando Samuel, assim que Deus rejeitou o primeiro rei Saul, logo Samuel ungiu o segundo rei, um rei segundo o coração de Deus, que é Davi, onde estudaremos na próxima aula. Mas vamos ver o que aprendemos com esta lição sobre a vida de Saul, o primeiro rei de Israel? Acompanhe comigo. Saul era um rei segundo o padrão humano e não segundo o padrão de Deus. Saul, além de ser um homem bonito, alto, fisicamente, ele era um homem muito vaidoso. Ele era um homem que procurava sempre o elogio de pessoas. E o reinado dele, por tomar decisões e fazer escolhas erradas, não obedecendo a Deus, ele foi rejeitado como rei. O reinado de Saul foi rejeitado, se encontra em 1 Samuel capítulo 15, porque ele era cruel, ele seguia o seu próprio coração. Saul não era perdoador. E quando confrontado, assim como o profeta Samuel confrontou, ele mentia. Sim, ele também era covarde. Saul estava separado de Deus. Ele seguiu os seus próprios caminhos, segundo o seu coração. E o coração nós sabemos que é enganoso, que pode nos levar a consequências terríveis. Então, criança, não importa a aparência, Deus olha a intenção do coração. Nós, humanos, olhamos a aparência, mas Deus não. Então, que fique aqui uma lição preciosa para não só as crianças, mas para todos nós que cremos na palavra de Deus, que possamos seguir sempre o padrão de Deus. A Bíblia é a nossa referência. Bom, espero que vocês tenham sido abençoados e nos encontraremos na próxima aula, assim Deus permitindo. Deus os abençoe. Tchau, tchau.